Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido. O apóstolo Paulo não está falando aqui que é qualquer palavra que é a palavra da fé. Não. Não há uma explicação próxima a esses textos, mas se nós dermos uma caminhada dentro da Bíblia, nós vamos descobrir que a palavra que Paulo diz que é a palavra da fé, que está na boca e no coração, é a palavra de Deus. O apóstolo Paulo está se referindo aqui a pessoas que conheciam a lei, porque naquela época o que tinha escrito ainda era relacionado com a antiga aliança. Era o Pentateuco, os livros históricos, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, os livros dos profetas. Porém, tudo isso é palavra de Deus e isso, todo o Velho Testamento falava e apontava para Cristo. Então, também era a palavra da fé. Paulo está dizendo então que a palavra da fé é a palavra de Deus que a pessoa armazenou, guardou dentro dela. E é por isso que é importante a gente pegar a palavra de Deus, ler, memorizar, guardar, permitir que ela entre e faça um depósito dentro da gente. Porque quando você tiver que falar a palavra da fé, ela está aí dentro. Paulo diz, ela não está longe de você, ela está na tua boca, no teu coração. Nós vamos entender então, porque depois Deus disse uma palavra lá para Josué, daqui a pouco, acompanhe comigo então. Bom, já vimos que a boca e o coração, eu denominei aqui que são os caminhos da fé. Por onde a fé é cultivada, por onde a fé é expressa, é manifesta. Aqui diz em Marcos 5, 27, sobre a mulher que recebeu um milagre de Jesus, aquela mulher que tinha um fluxo de sangue. A Bíblia diz aqui, só nesse texto, 5:27, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta, ouvindo falar de Jesus. Esta mulher provavelmente ouviu contar muitas histórias de milagres que Jesus estava fazendo aqueles dias. Quando Jesus chegou na cidade dela, e alguém disse, Jesus está aqui. Mais uma vez ela ligou. Jesus, que caminhava, que andava, que visitava cidades, que visitava lugares, agora estava na sua cidade. Ela estava muito fraquinha, débil, tinha 12 anos que ela perdia sangue. Então ela era uma mulher muito fraca, muito incapaz de caminhar depressa e fazer uma caminhada longa. Mas a Bíblia diz que ouvindo falar de Jesus, ela diz, eu vou ter com ele, eu vou até lá onde ele está. E enquanto ela caminhava, talvez na sua fraqueza, talvez sozinha, sem ninguém para ajudar, ela foi falando, se eu tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Porque já me contaram que ele curou cegos, paralíticos, surdos, mudos. Ele já curou toda espécie de doença. Então a minha doença não vai ser novidade para ele. Ele pode me curar. Se eu tocar nele, na roupa dele, eu vou ficar curada. Ela cria e ela falava e ela cria. Ela mesma alimentava a sua fé. E a Bíblia diz, e logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Ela obteve um milagre, porque ela creu de coração e ela confessou, se eu tão somente tocar, sararei. A força da vida provém do contato vital com Deus por meio de sua palavra.
Quando é que eu tenho mais de Cristo na minha vida? Quando eu tenho mais da sua palavra. Deus está na sua palavra. Deus diz: não pare de meditar em minha palavra. Tenha o cuidado de obedecer a tudo o que eu te ensino. Deus disse para Josué: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Numa primeira leitura a gente pensava que era para Josué ficar com a Bíblia perto da boca. Não. Era para Josué ler a palavra de Deus, depois falar a palavra de Deus. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, as palavras deste livro. Glória a Deus. E a força da vida provém desse contato vital com Deus, por meio da sua palavra. Quando eu me converti em 1976, muita gente aqui não estava nem pensando em nascer ainda. Principalmente esses meninos aí, né? Ih, estava longe. Os pais ainda não tinham nem casado. Como é que ia nascer, né? Aí, quando eu me converti, eu, meio assembleiano, era quase impossível não encontrar na casa de um bom assembleiano uma caixinha que eles chamavam de caixinha das promessas. Alguém conheceu essa relíquia? Alguém já viu falar nisso? Nunca, nenhum aqui, só a irmã Joyce. Irmã Joyce tinha uma, parece, sua mãe. Então, escuta a história. Era impensável um bom assembleiano que não tivesse uma caixinha de promessas em casa. O que era uma caixinha de promessas? Era uma caixinha que eles compravam numa livraria evangélica, e ela vinha cheia de cartõezinhos de cartolina, com textos da Bíblia escritos em cada cartãozinho. Mas era uma caixinha cheia. Tinha o quê? Devia ter uns 150, 200 cartões ou mais. Para que servia, pastor? É simples. Olha, a fé infantil, porém uma fé que Deus coroou de grandes êxitos. Era a seguinte: quando ia um irmão às vezes visitar aquele lar, a caixinha de promessas geralmente estava em cima da mesa, onde sempre terminava a reunião com oração. Então, o irmão que estava às vezes na frente ali dizia: amém, irmãos, já conversamos, já falamos das coisas de Deus, agora vamos orar. Vamos tirar aqui agora um cartãozinho, vamos tirar uma promessa de Deus. Aí cada um ia lá e mexia assim, era aleatório, não podia ficar olhando não. Enfiava a mãozinha lá e achava o cartãozinho, jeito de tirar, tirava e cada um lia o seu. Alguém dava glória a Deus. Ora, era tão misterioso esse tal dessa caixinha de promessa, que de repente alguém começava a chorar só olhando. Por quê? Eram lindas promessas de Deus que foram selecionadas para os crentes lerem, aonde quer que tivesse uma caixinha de promessa. Aí, até aí parece que está tudo muito bem, mas aí começou eu vou usar a palavra, acho que é essa mesmo, eu não sei se era zelo ou não, mas parece que começou a implicância de alguns pastores e alguns pregadores que diziam: esses crentes com essas caixinhas de promessa, só fica lendo essas promessas, tem que ler também os juízos, tem que ler também as pragas lá do Apocalipse, tem que ler isso, tem que ler aquilo. Não é só, a vida cristã não é só de caixinha de promessa não e tal. Irmão, acabou as caixinhas de promessa. Olha aí, que ninguém aqui nunca nem tinha ouvido falar. Porque os crentes começaram a ficar envergonhados de falar que tinha uma caixinha de promessas. Por um lado, pode ser que alguns realmente não liam a Bíblia, só liam aqueles cartõezinhos. Pode ser que tinham alguns cristãos que não passavam da caixinha. Não é esse o propósito de Deus. A Bíblia diz que é para nós meditarmos no livro. Mas a Bíblia não diz que é pecado pegar um texto da Bíblia, escrever num papel, pôr no bolso para você ficar lendo o dia inteiro e decorando aquela palavra. Eu fiz isso muitas vezes. Aliás, eu nunca comprei uma caixinha de promessa, eu nunca tive.
Mas eu também nunca impliquei, nunca falei contra os irmãos que gostavam. Eu tinha muitos amigos, jovens inclusive, que moravam em repúblicas, em quartos, que a gente ia para lá para orar, e todos eles tinham a caixinha de promessa. E a gente, com eles lá, eu lia, quando eles falavam, agora é hora da gente tirar as promessas. Amém, vamos tirar. Eu também tirava a minha e ficava feliz de ler aquele texto. Mas muitos pastores e pregadores começaram com essa implicância nos cultos, nas pregações, nos ensinos. Caixinha de promessa, caixinha. O povo foi ficando envergonhado, largou de mão das caixinhas de promessa. Agora escute uma coisa. A igreja das caixinhas de promessa orava muito mais que a igreja moderna de hoje. A igreja das caixinhas de promessa pregava muito mais do que a igreja de hoje. E a igreja das caixinhas de promessa recebeu o batismo com o Espírito Santo, o que não está acontecendo nos dias de hoje. É que uma fé simples, mas apegada em algo da palavra, ainda que seja apenas fragmentos da palavra, mas é palavra, vai resultar em uma edificação espiritual para alguém. O problema é que agora não tem nem caixinha de promessa e nem Bíblia. Muitos carregam a Bíblia, mas não meditam na Bíblia. Mas não leem a Bíblia. Então não tem caixinha de promessa para ver pelo menos alguns versículos fragmentados, mas também não tem Bíblia. Ainda era melhor ter deixado as caixinhas de promessa. A partir de hoje, oficialmente, aqui no Evangelho Pleno, estamos abrindo uma nova era da caixinha de promessa. Pode comprar de novo ou fazer, se não tiver para vender. É facinho fazer. Com o computador agora, pede essas meninas aí, a irmã Joyce, a irmã Gabriela, o Josué, não, faz uma caixinha de promessa. Quem sabe vocês montam até uma indústria de caixinha de promessa. E nós vamos comprar e vamos ajudar a divulgar. Que todo crente não tenha só em casa, não, carregue na viagem, para onde for, a caixinha, ela era pequenininha. Carregue a caixinha de promessa e vai lendo os textos da Bíblia e decorando, vai pondo para dentro, para o coração, na mente. Isso vai fazer um bem para você. Numa época aí eu propus decorar textos da Bíblia. O meu propósito era decorar o maior número de textos da Bíblia possível. Naquela época, hoje eu estou esquecido. Eu saí da igreja, aliás, saí lá de casa, vim 3 vezes até a metade do caminho e tive que voltar para buscar alguma coisa. Pior, quando voltava, outro ficou para trás. Aí Deus falou, mas você não vai hoje para a igreja desse jeito, não? Eu disse, eu quero chegar lá. Esqueci o celular que eu queria gravar, como estamos gravando. Depois esqueci o cabinho dele. Depois esqueci o computador. Agora, quando eu queria decorar os versículos, a caixinha de promessa era uma benção, que eu ia pegando os versículos e ia decorando. Esse eu já decorei, esse eu já decorei, esse eu já decorei. Em pouco prazo, eu decorava 2, 3 versículos por semana. E eu vou dizer para você, se você quiser voltar a esse hábito bonito de decorar a palavra de Deus, não precisa decorar mais do que 1 por semana. 1 só por semana, em 1 ano. Se você entrar num concurso de citar a Bíblia de memória, você ganha. Não vai achar no Brasil quem está decorando um versículo por semana da Bíblia, não. Quantas semanas tem um ano? 52 semanas, né? Então, se decorar um versículo por semana, no final do ano você tem mais de 50 versículos de cor. Se nós agora começarmos aqui a fazer um teste para ver assim, irmão, cita um versículo aí de memória, cita outro, nós vamos parar com uns 15 aqui. Chega nos 15, ninguém mais sabe citar um versículo de memória. Então eu digo para vocês o seguinte, guarda a palavra de Deus, que seja por meio desse artifício simples, inocente, infantil da caixinha de promessa, ou que seja fazendo um programa então de leitura da Bíblia, de estudos da Bíblia, não importa, importante é você estar em contato com a palavra de Deus. Importante é que a caixinha da promessa não tinha nenhum pensamento apenas humano, era só textos da Bíblia. Fazia bem, foi abençoado para muita gente, e eu acredito que fará bem para qualquer pessoa que queira memorizar a palavra de Deus, guardar a palavra de Deus. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo conforme nele está escrito. Essa era a implicância, eles falavam, mas é só alguns textos. Tá bom, e agora? Agora
agora nem caixinha da promessa e talvez nem uma boa leitura da Bíblia, então não ganhou nada, né? Foi uma perda. E eu digo mais também, naquele tempo, com toda essa infantilidade, essa simplicidade dos irmãos, havia uma sede, uma busca pela santificação que faz muito tempo que a gente não percebe, não vê, exalando no meio dos cristãos. Jovens, bem jovens, se uniam, faziam grupos de oração para orar, dormir no templo para orar à noite, madrugada, de manhã. Isso era constante, a gente fazia isso. Ninguém não precisava nem de muita liderança, não. Era só juntar um grupinho de jovens, vamos orar, vamos ficar aqui hoje no templo, a gente ficar aí orando, lendo a Bíblia, a gente passa a noite aqui, a gente deita um pouco aí no chão, dorme, acorda, ora de novo, depois dá outra descansada, dorme, ora de novo mais na frente, a gente passa a noite aqui na presença de Deus, buscando a Deus. Isso nós fizemos muitas vezes, glória a Deus. Segundo pensamento, a renovação da vida provém da atitude de fé e confiança em Deus. Deus disse também a Josué: lembre da minha ordem, seja forte e corajoso, não fique desanimado, não tenha medo, porque eu, o Senhor seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Esta é a palavra da fé, Deus está comigo. Às vezes a gente, voltando um pouquinho, né, quem criticava a caixinha da promessa, esquece que quando a gente fala aqui na igreja, irmãos, vamos repetir juntos, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, toda a igreja fala, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O que a gente está fazendo? Citando versículos isolados da Bíblia. E é ruim isso? Não. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Glória a Deus, aleluia. Operando Deus, quem impedirá? Glória a Deus, que maravilha. Em todas estas coisas somos mais vencedores por Cristo Jesus, glória a Deus. A gente tem centenas, milhares de textos que nos fazem lembrar de verdades retumbantes, gloriosas, impactantes, que tocam a nossa vida. Não tem problema, a gente nunca prega a Bíblia inteira, tudo numa noite, a gente sempre vai pregando partes. E não vamos muito longe agora não. Será que é ruim ter contato com as promessas de Deus, ler promessas, pegar lá os versículos de promessas bonitas e ler? Ah, se for ruim então, os escritores da revista da Escola Dominical está tudo errado, porque eles fizeram uma revista todinha agora só para falar de promessas. E aí? Vamos agora jogar a revista fora, falar que não precisamos dela? Não queremos saber só de promessa, a gente quer ver também as exigências, queremos também a cobrança. Mas não está aguentando nem as promessas, vai aguentar a cobrança, gente? Vamos começar pelas promessas. Deus tem promessas, Deus tem palavras de vida. Então, o que é aconselhável, segundo este versículo? Deus diz que nós temos que ser corajoso, forte, não ficar com medo. Não tente não chorar na hora da adversidade. Seja forte. Às vezes tem hora que você pode chorar. Chora nos pés de Jesus no quarto. Ali você pode chorar à vontade. Mas ao que você sair de lá, levanta a cabeça. Enfrenta com coragem. Deus está com você. Esta é a palavra da fé. Diga para você mesmo: se eu tão somente tocar, sararei. Se o Senhor está comigo, então eu vou ter vitória. Não deixe que o diabo saiba que você está com medo. Não abra a boca para dizer nenhuma palavra negativa. Ah, não sei se Deus quer me ajudar, não. Claro que quer, irmão. Ah, não sei se Deus está preocupado comigo, não sei não, acho que Deus me abandonou. Larga disso, que palavra feia é esta? Que mentalidade é esta? Encha-se da fé, o Senhor está contigo. O Senhor diz na sua palavra o tempo todo: eis que estou contigo, nunca te deixarei, nunca, jamais te desampararei. Glória a Deus, aleluia. Terceiro pensamento: enquanto você esforça, Deus fortalece o seu coração. A Bíblia diz que se mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Então não te mostres frouxo, desanimado.
É enquanto que você esforça, é que Deus fortalece seu coração. Tem hora que você está, como diz uma pessoa que eu acho engraçado, ele disse, tô só a capa da gaita agora. Eu não sei nem como é que é uma capa de gaita. Eu não sei nem o que significa. Mas é um ditado de que está bem cansado, está bem exausto, está bem... Então, mesmo que você esteja só a capa da gaita, levanta a cabeça e diz, o Senhor é comigo, o Senhor é forte na minha vida, esforçai-vos e Ele fortalecerá o vosso coração, vós todos os que esperais no Senhor. Salmo 31, 24. Quando a tempestade está uivando ao seu redor e você fica de pé e diz, vai dar tudo certo, Deus está conosco. Quando o apóstolo Paulo foi levado como prisioneiro para Roma, grande parte da viagem foi de navios. Então passava de um navio para o outro, trocava o comandante e tal, e quando eles chegaram numa determinada localidade do mar, onde foi feita uma troca de navios, Paulo era muito experiente, era um homem muito inteligente. Fora dele ser apóstolo, ele era um homem inteligente, tinha visão. E Paulo deu uma olhada assim, chamou o comandante do navio e disse, comandante, não é razoável que nós joguemos essa embarcação no mar, porque os tempos não são bons. O comandante olhou e disse, quem é esse, né? Até o prisioneiro que eu estou levando para Roma. Não, Paulo, desculpa, mas o comandante que sou eu. Comandante, não é razoável. E o comandante teimou e depois prepararam a tripulação, a bagagem, e mais de 200 homens dentro do navio, muito alimento, muita coisa, pesado, e começaram a navegar. Não viajaram, não sei quantos dias, eu não me lembro agora de qual, mas viajaram pouquíssimos. Começou uma tempestade, ventos uivantes. Paulo disse, eu não avisei você. Eu não disse que os tempos não eram favoráveis, os ventos não eram favoráveis. Aí o comandante, você me ajuda então, porque os homens, está tudo aí, a vida deles depende de nós. E Paulo, por trás dos bastidores, foi orientando o comandante, calma comandante, vamos segurar as coisas. A tempestade foi tão violenta que teve um período que esse cara parece 14 dias sem comer quase nada. Porque não tinha nem aonde, né? Nem aonde descansar, só água, escuridão, noite, espessa, ondas altíssimas. O navio estava para arrebentar, para rachar no meio. Foi nessa época que aí Paulo vai estar orando a Deus, era o único que tinha realmente a cabeça no lugar ali, sensato, equilibrado, confiava no Senhor. E a Bíblia diz então que o Senhor mandou um anjo falar com Paulo. Naquela noite, as tempestades, os homens estavam em desespero, querendo se matar, suicidar. O comandante não sabia mais o que fazer. Já tinham jogado tudo no mar. Não tinha mais comida, não tinha mais roupa, não tinha mais nada. Não tinha mais bagagem, não tinha nada. Paulo acorda na manhã seguinte e diz, senhores, o anjo do Deus de quem eu sou e sirvo esteve comigo essa noite. Hã? Sim, o anjo de Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo esteve comigo. Ele me falou que as vossas vidas serão poupadas. A embarcação vai se perder, mas nós não vamos morrer. Deus me deu a garantia que nós vamos dar numa ilha. Os ventos vão nos carregar em direção a uma ilha, isso é providencial. Mas nós não vamos perecer. Agora calme, não se lancem no mar. Só a hora que eu falar para vocês, agora pulem na água e nadem, porque nós já estaremos bem próximo das praias. Mas não façam antes, senão morrerão. E o comandante disse, toma conta, Paulo, agora eu vou ser o comandante, eu não entendo mais nada aí, só você e Deus. E Paulo vai orientando o povo. E realmente, quando vai chegando perto da ilha de Malta, na hora certa, Paulo diz, pulem na água, peguem as tábuas, peguem o que tiver para vocês
conseguirem chegar na terra. E quando eles saltam, os navios se arrebentam todo, e os tripulantes, os marujos, prisioneiros, disse: não desesperem, nós vamos salvar todos. E eles catam em pedaços de pau, de tábua, e conseguem chegar todo mundo na ilha sem morrer ninguém. Então qual é o ensino, qual é a lição? Esforçai-vos, e Ele fortalecerá o vosso coração, vós todos os que esperais no Senhor. Aquele que habita, não é que visita, não é que passa por lá de vez em quando, não. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Salmo 91. Não é à toa porque as pessoas gostam de memorizar esse salmo. Não é à toa, porque as palavras dele, do começo ao fim, são palavras cheias de fé, confiança, certeza. Este salmo aqui fala da proteção de Deus no mundo físico, no mundo espiritual. Fala das circunstâncias que envolveriam os cristãos em todas as dimensões. Outra palavra importante: enquanto você confia, Deus te dá a paz. Então não pode trocar a fé pela dúvida, não pode trocar a confiança pela desconfiança. O Senhor é fiel, é fiel. Mesmo quando a tempestade rugir, Ele é fiel. Quando os apóstolos entraram naquele barquinho para atravessar o mar da Galileia, naquela tarde, naquele anoitecer, Jesus deu ordens para eles: atravessem o mar. Não era a hora comum de entrar no mar, mas Jesus disse: vamos atravessar o mar. Foi aquele episódio que Jesus ia encontrar o homem gadareno lá na terra dos gadarenos, do outro lado do mar. E você sabe a história. Enquanto eles estavam no meio do mar, já de noite, levantou-se uma grande tempestade. Jesus dormia, e os apóstolos entraram em pânico, desespero, porque eles não viam saída para a situação. Então resolveram acordar Jesus desesperadamente: mestre, o senhor não está vendo o que está acontecendo? Jesus levantou calmamente e diz: homens de pequena fé, por que vocês estão desse desespero todo? Aonde está a vossa fé? E levantando as mãos, mandou o mar acalmar e os ventos aquietarem. Houve bonança, todos ficaram maravilhados. Que homem é este que até o mar e os ventos lhe obedecem? Enquanto você confia, Deus te dá paz. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Isaías 26:3. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Enquanto nós confiamos, Deus nos dá paz. Vamos ler juntos essa frase agora? A força do Senhor supera a adversidade. Vamos ler o versículo também? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Por que Paulo tinha umas frases tão fortes, tão bonitas, tão cheias de confiança assim? É porque ele sabia que ele tinha que confessar. Estava no coração, mas também estava na boca, e depois estava na pena, na caneta que ele escrevia, as cartas que ele mandava para as igrejas, que hoje é Bíblia. Lindo isso, né? Saber que se você começar a escrever palavras de fé, essas palavras de fé poderão se transformar em um livro que vai edificar muita gente também. Às vezes você está quieto em casa assim, vem tantas frases bonitas, pensamentos. Comece a escrever, né? Comece a escrever, comece a anotar.
Um dia alguém vai precisar de uma frase bonita, de uma mensagem animadora, e lá está você com seu caderninho de mensagens. E quem sabe uma hora precisa de alguém para pregar num culto, precisa de alguém para dar uma palavra no lar. Aí você está lá com seu caderninho também. Irmãos, hoje eu quero ler as palavras que Deus tem me dado. Essas palavras de fé aqui vão sarar você, vão curar muita gente, vai tocar a sua vida. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quantas vezes a gente não repete essa frase nos cultos, nos momentos difíceis, né? Você visita um irmão e diz: irmãos, vamos confiar no Senhor, nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. A palavra está no teu coração e está na tua boca. Esta é a palavra da fé que pregamos, disse Paulo. Vamos ler mais esta frase? No limite de seus recursos, o Senhor te dará novas forças. Agora escute: dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Isaías 40, 29. E quebrantarei todas as forças dos ímpios, mas as forças dos justos serão exaltadas. Salmo 75, 10. E agora esse aqui é lindo, olha. Vamos ler juntos? Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados, o qual passando pelo vale de Baca faz dele uma fonte. A chuva também enche os tanques, vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. Salmo 84. Eu gosto desse salmo, principalmente quando ele fala que vão indo de força em força. Não confesse fraqueza não, antes da fraqueza ficar querendo te dominar, vai para o quarto orar. E quando você sair de lá, você já vai estar dizendo: dá força ao cansado. Dá força ao cansado. Deus é o que dá força ao cansado. Aí o irmão lá do interior tinha uma criação de vários aves, animais e tal no quintal. E o pastor tinha pregado sobre: mas não fica confessando fraqueza não. Fica falando que está fraco não. Aí ele percebeu que tinha uma manadinha de cocá, que é cocá. E os cocá falam assim: estou fraco, estou fraco, estou fraco. Não é assim aquela pia? O irmão um dia estava prestando atenção naquele, disse: isso aqui não vai ficar no meu quintal mais não. Aqui não tem esse negócio de estou fraco não. Olha, faz o seguinte, vamos arrumar um e paga aí um arremate e leva tudo. Arrumou um comprador e acabou com as cocá só porque elas ficavam falando que estava fraca. Isso aqui é estou forte, estou forte, estou forte. O irmão ficou implicado, porque suava, né? Suava o piado dela como se ela estivesse dizendo: estou fraco. Vamos ler mais um. Espere no Deus de toda graça. Este texto é lindo, olha aqui. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haver despadecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Vamos ler junto agora? A Ele seja a glória e o poderio para todos sempre. Amém. 1 Pedro 5, 10 e 11. O Deus de toda graça. Pedro foi um apóstolo que entendeu o que significava esperar em Deus. O Deus de toda graça. Que Pedro não era um homem de grande espiritualidade no sentido, né, ele pensava que tinha, mas não tinha, ele ainda não era amadurecido. Claro que ele amadureceu depois, se tornou um grande apóstolo. Para quem não sabe, o apóstolo Pedro foi o apóstolo que Deus usou em mais milagres. Ali em Jerusalém, ele era o operador de milagres. Os outros também oravam, os outros também curavam, mas Pedro, até a sombra de Pedro, eles queriam que pelo menos a sombra de Pedro passasse por cima dos enfermos que eles punham no caminho que Pedro ia passar.
Tanto que eles acreditavam que Pedro era o apóstolo dos milagres. Quando ele chegou na Porta Formosa, estava ele e João. E João era um grande apóstolo. Foi chamado o apóstolo do amor. Como Paulo foi o apóstolo da fé. Como Pedro era o apóstolo da esperança. E a Bíblia diz que Pedro e João chegaram na Porta Formosa, o paralítico pede uma esmola, Pedro adianta e fala em nome dele e de João: nós não temos nem ouro nem prata. E a Bíblia diz então que Pedro adianta um pouco mais e diz, primeiro Pedro tinha dito, né, olha para nós, olha para nós. Depois ele diz assim: em nome de Jesus Cristo eu te digo, levanta e anda. O milagre estava com Pedro. João estava ali com certeza, ungido, abençoado, mas foi Pedro que disse: olha, em nome de Jesus, dá tua mão aqui, segura na minha mão, em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. O levanta e anda estava com Pedro. Pedro era o apóstolo dos grandes milagres. Por quê? Porque ele aprendeu a esperar no Deus de toda graça. Depois de padecerdes um pouco. A gente sofre um pouquinho aqui, algumas coisas, para a gente querer o céu. Para a gente saber que aqui não é o nosso lugar. Esse mundo aqui é um mundo incompleto, degenerado. É um mundo que está em falência. Então a gente acaba sofrendo um pouco aqui, porque mesmo que não seja por conta de pecado seu, mas é por causa do pecado do mundo, né? Antigamente aqui, quando o frigorífico ali embaixo dava umas descargas lá, o mau cheiro tomava conta dessa Trindade quase inteira, a metade da Trindade inteira ficava com mau cheiro. Ninguém tinha culpa. Gente boa, gente ruim, gente honesta, gente humilde, todo mundo tinha que exalar o cheiro ruim. Nós estamos servindo a Deus, nosso coração é do Senhor Jesus, nós estamos nas mãos de Jesus, mas nós estamos num mundo que a gente tem que exalar de vez em quando o mau cheiro dele. Isso faz mal para a gente sente mal, mas não tem jeito. Para onde você vai? Até que Jesus volte para nos buscar, nós vamos ter que ficar por aqui. Às vezes, aspirando o mau cheiro. E aí é onde a Bíblia diz, depois de haver padecido um pouco. Mas depois disso, Ele mesmo vos aperfeiçoará. Deus está trabalhando na nossa vida. Ele está nos tornando cada dia melhores. Confirmará. Confirmar é para ninguém voltar atrás, nem parar pelo caminho. Fortificará, para você andar um pouco mais depressa. E fortalecerá, para você correr. A Ele seja glória, poderio para todos sempre. Amém? Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Esta é a palavra do Senhor para a sua vida, para o seu coração, para a sua fé. Esta é a palavra da fé, né? Palavra que o Senhor nos dá para nos fortalecer, nos encher de ânimo, de ousadia, de alegria, de certeza. Então não sei, não tenho nenhuma informação, mas qualquer que seja o desafio que você esteja passando, sentindo, agora mesmo, nós vamos orar, você vai estender as suas mãos para o alto, você vai clamar em nome de Jesus e vai colocar o problema na mão do Senhor e vai declarar que aquele problema agora não é mais seu, é do Senhor, e Ele vai resolver, Ele vai esmiuçar esse problema, Ele vai neutralizar este mal. Você vai ter um testemunho para dar. E eu espero que você não demore em dizer, pastor, eu tenho um testemunho. Depois daquela oração, depois daquela palavra, depois daquele culto, Deus operou na minha vida. Deus fez algo que estava travado. Destravou e eu estou feliz porque Deus é Deus na minha vida mesmo. Levante a sua mão. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus, estamos aqui para declarar a nossa fé, nossa confiança, a nossa certeza de que Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente, Senhor. Nós Te louvamos, Pai, porque o Senhor é aquele que fortalece, que confirma,
que fortifica. Tu és o Deus de toda graça, que opera eficazmente na vida do seu povo. Eu abençoo estes irmãos, os seus corações, suas mentes, possam ser agora revestidas da palavra da verdade, da palavra da fé, que cada família, que cada casa representado aqui por um dos membros possa receber a unção e a virtude de Deus. Nós oramos, Senhor, para que caia por terra todos os planos do maligno, todas as mensagens negativas, todo o medo, todo o temor, em nome de Jesus, cai por terra. Cessa agora toda a fúria do mal, todos os ventos tempestuosos do maligno sejam agora neutralizados pelo poder do nome de Jesus. Em nome de Jesus, recua todo o mal, porque a igreja do Deus vivo está caminhando, tem que passar. Glória a Deus, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós clamamos, Pai, pela juventude, pelas crianças. Nós abençoamos, Senhor, que todos estes irmãos e estas irmãs possam carregar, Senhor, no seu coração, na sua vida, daí pelas ruas dessa cidade, por onde for, possam carregar a palavra da fé, a palavra que vivifica, a palavra que ressuscita mortos, a palavra que abre as portas, que rompe as cadeias. Em nome de Jesus, nós abençoamos estes irmãos, abençoamos seus lares, abençoamos suas famílias, debaixo da graça soberana de Cristo. Esta é a nossa oração, esta é a nossa gratidão, em nome de Jesus, e todos podem dizer amém. Merece um aplauso o Rei Jesus, bem bonito, bem forte. Glória a Jesus, aleluia. Então, assim estamos concluindo mais uma caminhada do nosso dia, da nossa jornada, terminando na casa do Senhor é muito bom, e levando a palavra de Deus no coração, melhor ainda. Deus te abençoe, te guarde. Não esqueçam que quinta-feira tem culto, sexta-feira tem uma confraternização e sábado é a ceia do Senhor. Amém? Está terminado. Deus abençoe e guarde a todos. Acompanhe para casa.